Olá, meu nome é Abner Matheus, eu sou da turma de Rede de Computadores 1A e estarei apresentando meu trabalho no projeto Partilha de Leitura. O livro que eu escolhi foi o Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne. O autor é o Júlio Verne, como eu tinha dito, porém a versão que eu li foi adaptada pelo Cláudio Fragata, a editora é FTD. O lugar e o ano de publicação da versão original foi na França, provavelmente Paris, no ano de 1864. A versão adaptada foi publicada em São Paulo no ano de 2013. O tradutor também é o Cláudio Fragata, o gênero é ficção científica e a área é aventura, ciência e viagens extraordinárias. Eu tenho que falar, é importante que eu não sou muito fã de leitura, porém eu escolhi esse livro para fazer o trabalho do primeiro bimestre, porque eu fiz esse trabalho antes mesmo da pandemia. E eu li o livro no início do ano, no final do ano passado para o início desse ano, e eu escolhi mais esse livro pelo fato de ter que fazer o trabalho mesmo e porque eu gosto de livros do gênero ficção científica. O enredo da história conta que o Otto Lidenbrock, que é o geólogo muito famoso, ele estava na casa dele, situado em Hamburgo, no dia 24 de maio de 1863, e ele encontrou um pergaminho da autoria de um alquimista islandês do século XVI. Estava escrito numa língua que ele não compreendia, e ele pediu ajuda para o sobrinho dele, o Axel, para desvendar o mistério. Com muito custo, os dois conseguiram compreender o que aquele texto estava falando, e descobriram que estava escrito numa escrita rúnica, uma linguagem usada pelos povos germânicos entre o século III e até mais ou menos o século XIV. Naquele manuscrito do alquimista islandês chamado Arne Saknussemm, o sábio confessou ter conseguido alcançar o centro da Terra, e o percurso que descrevia essa conquista se iniciava na cratera do Snæfellsnes, um vulcão extinto situado na Islândia. Essa descoberta deixou o professor Lidenbrock obsessivo e ele resolveu levar o sobrinho como companheiro na viagem ao centro da Terra. Vou falar um pouquinho sobre os personagens agora, sobre os personagens principais primeiro. O personagem principal, protagonista, é o Axel Lidenbrock. Ele é sobrinho e assistente do professor Lidenbrock. Ele é o protagonista e narrador da história. Ele vive com o tio dele porque os pais dele morreram quando ele era jovem. Ele é apaixonado pela afilhada de seu tio, a jovem Groben. Ele adora trabalhar com o tio dele e aprender sobre a terra e seus minerais. Quando o tio dele decidiu ir para o centro da Terra, ele tentou até impedir, porque tinha medo de morrer. O professor Otto Lidenbrock, ele era um homem alto, magro e saudável, possuía nariz fino e comprido, cabelos louros que disfarçavam os fios brancos, dando uma aparência de 40 anos, quando já tinha cerca de 50. Ele usava sempre óculos com grossas lentes. Ele era um professor de mineralogia famoso na Europa, respeitado por associações científicas internacionais. Ele era autor de um importante livro sobre cristais e curador de uma coleção de minérios no embaixador da Rússia na Alemanha. Ele tinha vários ataques de explosões de raiva constantemente e tinha problemas de lidar com pronúncias de palavras difíceis em público. O sobrinho dele descreve ele como um sábio egoísta que se contenta com os próprios conhecimentos. Foi dito isso na página 37, no quarto parágrafo. Vou voltar a falar agora sobre os personagens secundários. O Hans Bielk era um homem alto e de corpo forte e atlético. Tinha longos cabelos ruivos que caíam-lhe pelos ombros e olhos azuis e tranquilos. Ele era um caçador de pluma de eider. É um pato típico da Islândia. Ele foi o guia na viagem ao centro da Terra. A Groben, que era a afilhada do professor Lidenbrock, tinha 17 anos. Ela era uma jovem linda, de olhos azuis, de personalidade um tanto grave e um jeito sério demais, assim como o Axel descreve ela. A Marty, não tem muitas descrições dela no livro. Ela era a empregada da casa e vivia juntamente com o professor, o Axel e a Groben. Os personagens terciários agora. O Dr. Thompson, que era o diretor do Museu de Antiguidades do Norte em Copenhague, e ele ajudou o professor e Axel a embarcarem com destino à Islândia. O capitão, que levou os Lidenbrock com o veleiro até Reykjavik, capital da Islândia.
o Conde Trump, que era o governador da Islândia, o Sr. Finsen, o prefeito de Reykjavik, o Sr. Fredriksson, o professor de ciências na escola de Reykjavik, os camponeses de Gardar, um casal e 19 filhos que hospedaram os vigiantes Otto, Axel e Hans, o pastor e sua mulher, que hospedaram de forma rude os viajantes na aldeia de Stapi, os 3 islandeses contratados por Hans substituíram os cavalos no transporte das bagagens. O narrador do texto, como eu tinha dito antes, é o próprio personagem Axel, e a história então possui um narrador personagem. A maior parte da história se passa em diálogos narrados pelo Axel em primeira ou terceira pessoa e observações e relatos em primeira pessoa. Eu escolhi uns trechos marcantes aqui, vou ler só alguns, porque senão vai ficar muito grande. O primeiro que eu escolhi aqui: jamais esquecerei aquele domingo. O calendário marcava 24 de maio de 1863. Guardo bem a data porque foi nesse dia que teve início a maior aventura de minha vida. Capítulo 1, Um gênio impaciente, página 35. E vou ler o último também agora. A partir desse dia, meu tio foi o mais feliz dos sábios, e eu o mais feliz dos mortais, porque minha querida Groven ocupa hoje na casa da rua Koning a dupla função de sobrinha e esposa. Para nós, é uma honra conviver com o professor Otto Lidenbrock, um membro honorário de todas as sociedades científicas, geográficas e mineralógicas dos 5 continentes. Capítulo 45, A Última Revelação, página 251. Agora minha crítica final sobre o livro. Ele é um clássico da ficção científica escrito pelo Júlio Verne, que é considerado por muitos como o precursor do gênero. Foi publicado pela primeira vez em 1864 e logo foi ganhando espaço na literatura ao longo do tempo. Eu não cheguei a ler a versão original do livro, porém na versão do Cláudio Fragata, eu imagino que tenha sido pouco modificado, é mostrado alguns detalhes controversos aos conhecimentos científicos atuais, porém muito legais e interessantes para mim. O livro abre muita imaginação de como que seria a Terra por dentro, através de várias coisas, como seres distintos, por exemplo. No início achei o livro bastante chato, mas depois, com o passar do tempo, eu fui entrando mais na história e querendo saber como que ia desenrolar. E por fim, eu posso dizer que para quem gosta desse gênero literário é uma ótima opção de leitura e com certeza foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Esse foi o meu trabalho, espero que vocês tenham gostado.